mais um momento de entrevista no Sim, Todos Somos Vocacionados, no segundo dia. A gente trouxe aqui no nosso cantinho de comunicação, na nossa central de multimídia, o pastor Ed Renekiewicz. Uma grande honra receber ele aqui conosco. Tudo bem, pastor? Como é que foi a sua impressão aí, da sua participação? Ótima impressão, um agito muito bom, a turma buscando aí referências, estou muito impressionado com tudo que eu estou vendo aí. Que bom, pastor, é a segunda vez que você participa, você participou da primeira edição. Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho do que foi trabalhado lá durante a sua palavra. Você falou e reforçou muito a importância sobre a missão, sobre estarmos, participando ativamente no projeto de Deus aqui na Terra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre missão, vocação. Bom, o resumo do que eu falei lá, eu falo para você ou eu falo para lá? Você fica à vontade. Aqui é o nosso cantinho. Então, o resumo do que eu falei lá é que nós temos um projeto de Deus, que a Bíblia começa em Gênesis capítulo 1 e não em Gênesis capítulo 3, que o plano da salvação não é tudo que a Bíblia ensina, é uma parte fundamental e imprescindível da Bíblia, mas a Bíblia começa em Gênesis 1, quando Deus constrói o universo, Deus cria o universo, faz um jardim, coloca o ser humano para cuidar do jardim e dá ao ser humano a ordem de povoar e dominar a terra. Em outras palavras, levar o jardim até os confins da terra. Capítulo 3 de Gênesis, o ser humano rompe com o Criador e faz o mundo à sua imagem e semelhança, e é descrito na Bíblia Sagrada como uma terra árida. Então, Jesus chega e estabelece novamente o paradigma do jardim, que ele chama de reino de Deus, e nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha o teu jardim, e seja feita na terra a tua vontade como é feita no céu. Então, a missão é esse processo de ocupar toda a terra e levar esse jardim, que é a vontade de Deus, o reino de Deus, aos confins da terra, como disse Jesus. Isso é missão, e a gente faz isso de uma maneira religiosa e também de uma maneira que a gente chamaria de secular. Então, uma pessoa que está cooperando com a vontade de Deus, ela pode fazer isso no espaço religioso. No meu caso, eu sou pastor, mas também um advogado, um engenheiro, um médico, um professor universitário, uma empregada doméstica, um lixeiro. Contei que meu filho, quando era pequeno, queria ser lixeiro. Isso, você falou um pouquinho sobre a questão do secular, o profano, o sagrado. Isso, exatamente isso. O que é uma cidade onde não tem gari, ou quando o gari faz greve? Vira o caos. Então, a questão não é o que você faz, mas como você faz. E aí eu ensinei para eles aquela cruz, para cima o sagrado, para baixo o profano, aqui o religioso, aqui o secular. Então, quando você é pastor de igreja, que é o meu caso, você está no religioso sagrado. Se bem que tem muito pastor no religioso profano. Eu espero estar no sagrado. E assim como tem advogado no secular sagrado e policial no secular profano, mas também tem policial no secular sagrado. A questão é o sagrado. Propósito, a vontade de Deus, o caráter de Deus, os valores do reino de Deus. Essa é a missão. Pastor, eu não sei se você concordaria comigo, mas a gente é um ser indivisível, A gente foi criado de forma integral. Tudo que a gente faz, o que a gente vive, não tem como a gente dizer assim, dentro de uma proposta eu sou uma pessoa, dentro de outra proposta eu sou outra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você descobriu a sua vocação. Porque às vezes a gente acha assim, vocação, chamado é para pastor, não é para mim. É para um missionário, não é para mim. E não é, a gente é um ser integral, um ser único. E o que a gente faz é para a glória de Deus, com a nossa vocação dentro da missão de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É um dos grandes, talvez a grande bandeira do sim é o próprio nome do congresso. Sim, todos somos vocacionados. Todos nós somos vocacionados no sentido que o cuidado do universo criado por Deus, Deus delegou a todos nós, e não apenas aos pastores, aos missionários. Então, todos somos vocacionados. A minha experiência de fazer a opção pelo ministério pastoral, que eu digo assim, para não confundir, tipo assim, eu fui chamado, mas você também foi chamado, todo mundo. Então,
Todos fomos chamados. Como é que eu escolhi ser pastor? Digamos, entre aspas. Eu tinha 16 anos de idade, olhei para o pastor da minha igreja, admirei a figura daquele homem e falei, eu quero ser isso aí quando eu crescer. E aí eu entendi que eu queria ser pastor de uma igreja local. Hoje, passados mais de 30 anos desse dia, eu entendo que o que eu sou e o que eu faço hoje não tem nada a ver com o que eu pensava aos 16 anos que eu seria. Mas no meu caso, o que causou impacto no meu coração foi a figura do meu pastor, um homem admirável, que inspirou a minha juventude. Uma coisa que me chamou muito a atenção, né, no momento da sua palavra lá dentro, é como identificar a voz de Deus, para você descobrir, né, vocação. Porque você falou que vocação tem a ver com escolha. Como é que a gente, para o pessoal que está assistindo, né, como é que a gente pode dar um referencial disso? O conceito de vocação vem do latim vocare, que é chamar, né? Então você não tem que escolher, você tem que ouvir. Enquanto você precisa escolher, você não ouviu. Porque quando você ouvir, a escolha acaba. É mais ou menos o seguinte, a história do menino que perguntou assim para o avô dele, vovô, quando é que a gente sabe que está apaixonado? E o vovô disse, não sei, meu filho, mas você não está. Porque quando a gente está, a gente sabe. Então, quando você tem uma vocação, na verdade, a vocação é que tem você. É o chamado que tem você. Então, enquanto você está perguntando qual que é a voz de Deus, é porque você ainda não a ouviu. Quando você a ouvir, é assim, eu acredito que é uma compulsão, é um desejo irreprimível de fazer alguma coisa, é uma paixão por alguma coisa que você diz assim, se eu não fizer isso, eu não vou ser feliz, ou se eu não fizer isso, eu não vou ser realizado. Até você encontrar isso é um longo caminho. Pastor, você também falou sobre a questão dos desigrejados. É a nossa missão estar atento a essa parcela de público que deixou as igrejas, mesmo tendo conhecimento. A gente sabe que as ofertas do mundo, com o caos que a gente vive hoje, leva mesmo a essa separação, né? Eu não sei se é a nossa missão ou é o nosso desafio, porque o que mais me chama atenção nessa juventude, e graças a Deus nós já estamos vivendo uma geração que não quer mais aquele projeto de crescer, entrar numa faculdade, arrumar um bom emprego, casar, comprar um carro, as nossas aspirações viajar nas mudaram, férias, não é mais realização econômica, não é mais uma ascensão de classe. Evidente que existe isso, e até deve existir porque as classes no Brasil são tão aviltadas na sua dignidade que quem quer uma ascensão social, a gente tem que compreender. Mas existe uma geração que está em busca de sentido, de significado, que quer encontrar uma razão para viver. Então, eu acho que esse movimento dos desigrejados está chamando a nossa atenção para o fato de que a igreja não está oferecendo a esse contingente imenso de pessoas sentido, significado, uma boa razão. A pessoa pergunta assim, me dá uma boa razão para eu ficar na igreja. Ela não encontra. E veja que deixar a igreja não é a mesma coisa que deixar o evangelho, deixar o compromisso com Jesus, deixar a fé, é deixar a igreja. O que é que está acontecendo aí? Que estrutura, que agenda, que tematização, que linguagem, que conteúdo? O que a igreja está propondo para essa geração que é tão desinteressante assim? Não é porque o mundo é mais interessante, porque o reino de Deus é muito interessante. O reino de Deus é mais interessante do que o mundo, mas a igreja, será que não está conseguindo traduzir um projeto significativo de vida? O atual, né? O atual momento? Eu acho que não é tanto a nossa missão, é mais o nosso desafio de repensar o ser igreja como uma oportunidade de oferecer um projeto de vida significativo. E esse desafio tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver. Para sermos vocacionados, temos que entender esse desafio. O desafio de que Deus tem um projeto de vida para a gente que é fascinante. Seguir a Jesus, eu li esse texto na minha juventude, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida.
E é isso, e esse é o nosso grande chamado, seguir a Jesus. O chamado para ser advogado, para ser professor, para ser policial, para ser deputado, seja lá o que for, esse chamado é secundário. O primeiro chamado é para seguir a Jesus, e aí eu vou desenvolver minha carreira profissional seguindo a Jesus. Esse é o grande desafio. Pastor, agora uma pergunta de cunho pessoal mesmo. Sua vida teria sentido se você estivesse longe do projeto de Deus? Não, evidentemente que não, porque eu sou cristão, eu fui convertido, alguma coisa aconteceu que é mistério da graça de Deus, que Jesus fez absoluto sentido para mim, e fora dele nada tem sentido. E eu me constranjo com essa graça. Por que aconteceu comigo e não acontece com outras pessoas? Por que Jesus é tão fascinante? Por que o reino de Deus é tão escandalosamente desafiador? Por que o discipulado de Jesus é tão digno? E que eu enxerguei isso, ou me foi revelado isso, eu me constranjo com essa graça. Eu não vejo como viver de outra maneira. Pastor, eu queria que você deixasse uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente, para quem ainda não se descobriu, né, ou talvez ainda não tenha, né, certeza de qual é o plano, qual é o propósito de vida, né, de participação na missão de Deus. Bom, a minha palavra é que você não tenha medo de perguntar a Deus o que Ele quer da sua vida. Porque a sensação que me dá quando eu ouço mensagens sobre o desafio da missão, o compromisso com Deus, o compromisso com o reino de Deus, é que isso vai estragar os nossos sonhos, vai estragar a nossa vida, que vai dar tudo errado, como por exemplo, se a gente orar assim, Deus, eu queria isso, todavia seja feita a tua vontade. Parece que Deus vai melar tudo que a gente queria e vai colocar a gente num projeto de vida muito ruim, muito sacrificial, muito sem realização, com muito sofrimento, com muita dificuldade. Não é assim. Quando você coloca a sua vida na mão de Deus, Ele coloca você num caminho de real satisfação, de plenitude, de alegria, de contentamento, porque você encontra os homens de Deus, apesar de tudo que eles sofreram, nenhum deles se arrependeu de ter vivido para Deus. Então, não tenha medo de colocar os seus sonhos, a sua vida, o seu futuro nas mãos de Deus. É a melhor coisa que você faz. Não é ruim. Não é ruim. Deus não é um estraga-prazeres, Deus não é um sadomasoquista. Deus tem um projeto de vida para você que é extraordinário e é o mais fascinante projeto de vida que você vai encontrar. É o chamado de Jesus para a sua vida. Não tenha medo. Deus é amor. Deus é bom e sabe amar. Não tenha medo de Deus. Obrigada, pastor, pela sua participação aqui no Sim, no nosso cantinho aqui de imprensa. Gente, fica ligadinho, vai ter mais entrevistas ao longo ainda de mais um dia e meio de evento. E a gente vai se ver em outros vídeos aí para frente. Até já!